espetacular ter a inauguração de evento associado ao Instituto, com pessoas como o Zé Alexandre Schenckmann, um gigante da profissão, um dos maiores economistas do mundo, Pércio Arida, uma pessoa importantíssima, Maria Silvia, uma discussão sobre o consumo digital, Ragazzo, Mariana, João Manuel Pinho de Mello e Ana Carla, falando sobre regulação e avanços regulatórios e abertura e competição. Mas eu queria enfatizar aqui a importância da gente ter estudos como o que o Gustavo está levando a cabo. Então, o que a gente está vendo aqui é o uso de ciência econômica e de dados e de disciplina na forma pela qual você avalia a política para nos dar guia de como proceder e identificar e ter diagnóstico de problemas e formas de atacá-lo. Então, eu acho que de todas as sessões, a sessão na qual a gente promove o nosso primeiro bolsista é a que mais me deixa contente, porque o que o Instituto quer fazer é isso, promover discussão, uma discussão disciplinada, uma discussão baseada em método, divulgação de conhecimento e informação, de resultados científicos, e também, como o Gustavo sugeriu na última parte do que falou, estimular a educação financeira. É muito preocupante quando a gente tem uma pergunta associada a um trabalho científico sobre spread, em que você tem que dizer como o cidadão médio tangibiliza a importância desse assunto. É um assunto de fundamental importância. Você ter, de algum jeito, acesso a crédito em condições razoáveis, empreendedores poderem financiar seus projetos. É isso que faz com que a economia cresça, é isso que faz com que uma sociedade se desenvolva, o bem-estar das pessoas aumente e que um país cresça. Então, essa dimensão do Instituto é de imensa importância. Educação financeira é de primeira ordem de importância e no Brasil a gente tem muito pouco, a ponto da gente não conseguir entender se vai haver alguma forma de tangibilizar resultados associados ao spread bancário, ao bem-estar das pessoas do cidadão médio. Isso dito, então, agradeço de novo. Falar um pouquinho de coisas que vão tocar algumas das discussões que foram feitas aqui hoje. Então, a gente tem uma quantidade bastante grande de evidências empíricas, na linha do que o Gustavo tem feito. Evidências empíricas robustas e que tentam, de maneira disciplinada, estimar o efeito causal das coisas. Então, há alguma evidência de que competição no sistema financeiro tem uma série de benefícios. Promove maior eficiência na alocação de capital. Então, competição faz com que recursos de poupadores sejam destinados a investidores com os melhores projetos. Então, a gente não pode menosprezar o efeito de má alocação de capital nos resultados de uma economia. Eu acho que o Brasil é um exemplo disso. A gente, nos últimos anos, se falou de crédito subsidiado aqui, a gente fez péssimas decisões de alocação de capital e o desastre com o qual a gente convive hoje é, em parte, reflexo disso. A gente está digerindo uma série de maus projetos que foram levados a cabo por considerações que não considerações econômicas, seja porque havia subsídios, seja porque havia alguma forma de estímulo não baseado em critérios econômicos que a competição vai levar a fazer. Então, competição é de fundamental importância. Competição faz com que haja inclusão, você tenha menos agentes econômicos restritos por crédito. Então, restrição de crédito é uma barreira bastante importante para que empreendedores levem a cabo seus projetos, para que empresas toquem projetos de retorno modo que custo e coisas do gênero. Então, competição promove inclusão, diminui restrições de crédito de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de todo mundo. Um mercado de crédito desenvolvido e competitivo permite que novas empresas surjam. Então, você, de novo, tem entrantes. Uma Amazon é viabilizada se você tem, de algum jeito, a intermediação financeira com mais competição. Ela acelera, entre outras coisas, por meio da entrada de novos players, inovação tecnológica. Ela aumenta a transparência, a qualidade dos serviços prestados, aumenta o bem-estar de todo mundo. Tudo bem? Obviamente que a intermediação financeira é feita para que você viabilize projetos e investimentos. Esses investimentos, de algum jeito, redundam em maior bem-estar para todo mundo, seja por meio de aumento de salário, seja por meio de
uma economia mais produtiva e assim por diante. Então, se você está preocupado com crescimento, está preocupado com produtividade, você tem um sistema financeiro que faça intermediação de maneira eficiente e eficiência atingida majoritariamente por meio de mais competição é de fundamental importância. A gente discutiu aqui um pouquinho competição pós-2008, então a crise de 2008 revelou, de alguma forma, acho que essa é uma discussão que o Pércio e o Zé Alexandre tiveram na primeira sessão, a possibilidade de, algum jeito, haver um desalinho enorme entre bancos que tomam decisão de risco e a sociedade. Então, de algum jeito, havia a percepção de que competição em excesso no sistema financeiro pudesse levar à tomada de riscos em excesso. O que a gente descobriu, na verdade, foi o contrário, que, na verdade, a tomada de risco em excesso talvez tenha a ver com o fato de que, num sistema concentrado de players grandes, o incentivo a você resgatar esses players grandes, caso eles tomem más decisões, é muito grande. E antecipando esse incentivo que a gente tem de resgatar esses players grandes, eles são too big to fail, eles aí sim tomam risco em excesso. Então, a crise de 2008, na minha visão, é uma crise que advém de algo que é oposto ao que se sugeria, que competição no mercado financeiro pudesse levar à tomada de risco em excesso. Acho que foi o contrário. O fato de você ter players muito grandes e garantidos de maneira implícita pelo Tesouro dos diferentes países fez com que eles tomassem muito risco. Então, competição é fundamental, não só para aquelas razões que a gente apontou, de alocação de capital, de maior produtividade, de bem-estar de todo mundo, mas também competição é algo que vai tomar a forma de um sistema mais rígido, um sistema em que menos riscos são levados a cabo. Aqui uma coisa que também perpassou grande parte das sessões que a gente discutiu foi que algo que é irreversível com o avanço tecnológico. Esse gráfico tenta descrever o globo em termos de propriedade de telefones móveis em diferentes países. Então, você vê que é pervasivo o uso de telefones móveis e, como o João Manuel apontou, tirou do bolso o telefone dele, isso é um mecanismo de inclusão financeira. Você pode fazer pagamentos, por exemplo, por meio de telefones celulares. É uma coisa que há 20 anos era inconcebível, há 30 anos o celular era inconcebível, hoje ele é um instrumento de inclusão financeira que permite que você, em vez de ter numa agenda, ir a uma agência, fazer uma transferência, você consiga fazê-lo por meio do seu telefone. Ao mesmo tempo, você tem esse avanço tecnológico enorme e uma penetração enorme de, por exemplo, telefones celulares, que hoje é um mecanismo de participação no sistema financeiro, você vê uma quantidade bastante grande de cidadãos no mundo desbancarizados, sem acesso a serviços básicos bancários, como serviço de conta. Tudo bem? A tecnologia vai chegar e vai fazer com que essas duas coisas sejam incompatíveis. Então, o avanço tecnológico vai permitir que mais bancarização ocorra ao redor do mundo. Tudo bem? Qual foi o primeiro passo nessa direção em vários lugares? Foi por meio do mercado de pagamentos. Tudo bem? Então, o mercado de pagamentos foi o primeiro a ser disruptado pelos avanços tecnológicos, e em vários países nos quais você tinha uma quantidade enorme de desbancarizados, um acesso ao telefone celular fez com que esses desbancarizados passassem a ter, de fato, acesso a serviços bancários. Tudo bem? Alguns números aqui para vocês. E no Brasil? O Brasil foi a mesma coisa, só que no Brasil o avanço tecnológico foi precedido por uma inovação regulatória. Então, muito do que ocorre no Brasil, muitas das inovações que ocorrem por aqui, tem a ver com inovações que são inovações regulatórias e não inovações tecnológicas, necessariamente. Tá certo? Então, de algum jeito, havia restrições, havia obstáculos para que a competição se desse no mercado de pagamentos. Você tinha, por exemplo, dois monopólios associados a transações em cartão de crédito, a regulação e a autoridade antitrust no Brasil promoveu uma abertura que foi, de fato, a maior inovação tecnológica que a gente viu
nos últimos anos. Então, foi uma inovação tecnológica vinda de regulação e não de tecnologia em si. A gente já vê os efeitos disso para o cidadão. Então, quem é um varejista, quem é um consumidor que faz uso de cartão de crédito, já se depara com as implicações dessa abertura, que foram redução de preço. Redução de preço e o maior uso de formas de pagamento eletrônico e substituição de, por exemplo, dinheiro por esses meios de pagamento. Então, você teve um barateamento tremendo de transações eletrônicas e um aumento na sua penetração na economia brasileira. Então, essa abertura regulatória, essa grande inovação que houve lá no início dos anos 2010, permitiu esses enormes avanços. Coisas que a gente viu hoje, como o Open Banking, como Fast Payments, que o Banco Central promoverá, serão regulações que intensificarão isso. Então, de novo, os efeitos de competição, aparecimento de novos players, tanto credenciadoras como facilitadores de pagamento, implicando na oferta de novos produtos, uma quantidade enorme de valores transacionados por meios eletrônicos, custos menores, mais segurança para todo mundo, tá certo? Então, essa abertura promovida pela regulação tem tido implicações tremendas em termos de estimular mais competição e benefícios vários para os diversos usuários. Mas esse é o primeiro passo. Então, eu acho que a abertura vai caminhar na direção de você permitir que novos players provejam serviços que estão ou estavam associados a bancos. Então, o que a gente vê aqui é que a entrada na provisão de serviços associados a contas, por exemplo, a serviços transacionais, e, num estágio posterior, a entrada na provisão de crédito vai ser o passo último de uma estratégia de cavalo de Troia. Então, os players entraram por onde a regulação permitiu que houvesse entrada, por onde a atuação dos órgãos de competição permitiram que houvesse entrada. Pagamentos. Também em emissão, mas majoritariamente em pagamentos. Mas isso é o primeiro passo de uma trajetória maior. Essa estratégia de cavalo de Troia, de você entrar por meio de mercado correlato, como apontou o João Manuel hoje na sua apresentação, é uma estratégia que vai levar esses players, eventualmente, a proverem serviços associados à conta, serviços transacionais e serviços de crédito. A Estônia é uma empresa que faz isso, por exemplo. O que é uma contraposição à estratégia de entrada por meio de um cavalo de Troia é o que eu chamo de estratégia Herodes por parte dos incumbentes. Então, talvez os bancos e incumbentes queiram fazer é, basicamente, tentar adotar estratégias que inviabilizem a entrada desses players no que é, em última instância, hoje visto como serviços bancários. Então, a estratégia de você tentar matar o nascimento de players que começaram em pagamentos e vão evoluir na direção de prover outros serviços é uma estratégia que as autoridades têm que estar alerta. Eu acho que tanto a autoridade regulatória quanto a autoridade antitrust tem que estar alerta à estratégia Herodes, que é a estratégia que se contrapõe à estratégia cavalo de Troia de entrada desses players na provisão de serviços bancários. A gente precisa de um mercado competitivo. Acho que um pouco da discussão e do que a gente vai aprender quando os resultados da pesquisa do Gustavo estiverem disponíveis é que competição vai fazer bem. Então, a gente precisa, de algum jeito, estimular a competição. Eu acho que talvez o slide mais importante deste dia foi o slide que o José Alexandre apresentou logo na primeira sessão, que mostra que, por exemplo, ganhos de produtividade que houve no sistema financeiro ficaram internos a esse setor, foram inteiramente consumidos por esse setor, não se transformaram em benefícios para outros setores, não se transformaram em menores preços, não se transformaram em maior inclusão. O que a gente quer, na verdade, é que ganhos de produtividade e inovação tecnológica gerem benefícios que sejam passados para todos na economia, por meio de menores preços, por meio de maior inclusão, por meio de mais quantidade, de mais crédito. A gente viu que, como mostrou o José Alexandre, isso não tem ocorrido. O que a gente tem que fazer é, de algum jeito, permitir que Walmarts entrem
no mercado de crédito, que uma Amazon entre no mercado de crédito. Então, o que a gente precisa estimular é a entrada de novos players, players que vão prover, por meio de melhores tecnologias e inovação, algo como a democratização dos ganhos de produtividade que possa haver no setor financeiro. A gente não viu isso. Não houve uma democratização dos ganhos de produtividade do setor financeiro no Brasil nos últimos anos. Aqui, parte do que é evidência disso, então, a gente vê, por exemplo, a taxa básica de juros da economia caindo loucamente e os efeitos sobre a taxa final não tão grandes, ela acompanha, obviamente, mas a diferença continua brutal. Então, o ICC, que é o índice do custo de crédito, está lá num nível de 30 e tantos, enquanto a taxa básica de juros do Brasil hoje é de 6%. Uma outra forma de você ver esse problema essa é uma figura que mostra a taxa de juros para empréstimos de pequenas e médias empresas em diferentes lugares do mundo. O Brasil tem as taxas mais caras e maiores dentre todos os países aqui listados. Então, de novo, você pode achar que é uma série de problemas que há, de fato, problemas institucionais e de recuperação de garantia e de riscos jurisdicionais que são presentes, que são importantes. É algo que esburaca a estrada para todo mundo, para os incumbentes, para os entrantes. Então, é algo que a gente precisa avançar, e o Brasil precisa avançar na melhoria e no conserto, mas deve haver mais. Então, não me parece razoável que sejamos muito piores nessas dimensões que alguns desses países aqui listados. Ainda assim, a nossa taxa de juros é enorme. Tá certo? E mais do que isso, acho que o que o Gustavo Joaquim sugeriu no segundo trabalho, de alguma forma, é que você pode fazer uso do fato de que algumas coisas variam um pouco no tempo e outras variam mais. Então, essas questões institucionais, regulatórias, de recuperação de garantias, são coisas que não variam tanto em 1 ano e meio. A gente viu uma substancial redução da taxa básica de juros brasileira no último ano e meio. Isso não foi passado para o preço final. Então, parece sim haver um problema de competição. Como esse problema de competição vai ser resolvido? Por meio de novos entrantes. E os novos entrantes estão vindo por meio da estratégia do cavalo de Troia. A preocupação do ponto de vista de política é impedir e inibir uma estratégia Herodes de contenção disso. Mas uma coisa que é tão importante quanto, e acho que o Instituto vai desempenhar um papel fundamental, de educação financeira e transparência. Então, de novo, aqui no Brasil, mais do que um problema de competição, mais do que um problema de recuperação de garantias, a gente também tem um problema de falta de educação financeira. Então, eu acho que o brasileiro precisa passar a atribuir importância às questões que a gente discutiu ao longo deste dia. E, para isso, ele precisa ser educado. Então, o que a gente pretende com esse instituto é estimular pesquisas como que o Gustavo fez e estimular, por meio de educação financeira, inclusão aqui no Brasil. Obrigado a todos vocês. Foi um ótimo evento. Haverá mais. Obrigado.